Olá, boa noite. O Notícias em Debate de hoje vai falar sobre saúde, sobre a carne fraca. E sobre isso a gente conversa com o economista Hamilton Marques. Boa noite, Hamilton, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos. É um prazer voltar a este programa. E com a coordenadora de Vigilância em Saúde, Juliana Cabral. Boa noite, Juliana, bem-vinda. Boa noite, Roberta. Obrigada pelo convite. Bom, a Operação Carne Fraca trouxe um belo prejuízo para o Brasil e um escândalo ainda maior, né? De que forma o escândalo tem afetado a exportação, Hamilton? De forma bastante contundente, a carne é o segundo produto na pauta de exportações. Primeiro nós temos o complexo da soja, depois os produtos de carne e toda essa questão fez com que as exportações tivessem uma redução em torno de 99%. As exportações tinham um volume médio de 63 milhões de dólares ao dia e caíram, despencaram para 74 mil dólares apenas. Já existem frigoríficos sendo fechados, já infelizmente as demissões tendem a aumentar. A situação econômica com isso é bastante preocupante. Está pior do que na época da vaca louca? Sim, sim. Os danos econômicos são muito piores do que vaca louca, porque a credibilidade do produto está em xeque na Europa e no Brasil. Você acha que o brasileiro pode se preocupar a ponto de essa ser a pior tacada para o Brasil até agora? O pior golpe que a gente já sofreu? Porque está sendo um atrás do outro, né? Esse foi o checkmate? Não, infelizmente, eu acho coisas que a grande... piores podem... coisas piores podem acontecer. Do ponto de vista de saúde, a nossa colega tem muito mais condições de falar. Mas a questão da carne tomou esse vulto em função do tema. A partir do momento que o brasileiro percebeu que a saúde e até a vida estavam sendo expostas por dinheiro para fiscal, para políticos, o assunto tomou uma dimensão muito grande. Tanto é que os países da Europa já suspenderam a compra de carne antes mesmo dos laudos, porque existe o quê? Uma crise de credibilidade, onde não se acredita mais na qualidade do produto nacional. Algumas pessoas têm atacado a Polícia Federal, que a Polícia Federal fez o estardalhaço. Se precipitou? Eu acho que não. Eu acho que a Polícia Federal demorou para fazer as investigações, porque eles têm um rito processual, eles têm um rito para poder fechar a investigação, mas a divulgação não foi no sentido de condenar ninguém. A opinião pública é que criou o medo, a comoção, porque a opinião pública não acredita no governo. A opinião pública está percebendo que até mesmo aqueles funcionários da Inspeção Federal possuem uma simbiose, possuem um relacionamento estranho com políticos. Por que deputado federal indica chefe de serviço de inspeção ou é amigo de funcionários do Serviço de Inspeção Federal? São questões que fazem com que o brasileiro não acredite na qualidade da carne, independente de laudo, independente se é ou se não é podre. A outra questão que suscita muitas dúvidas, embora o governo diga que está tudo regular, que não existe problema nenhum, por que se pagou propina para o funcionário público se a carne é de boa qualidade? Exatamente. Foi um ato de caridade dessas empresas? Essas questões é que são um crime de lesa pátria. Esses procedimentos é que derrubaram a exportação. E, mais uma vez, o povo é chamado a pagar a conta. Vão ser desempregados, vão sofrer mais, ou seja, o governo é um importante indutor da pobreza no Brasil. Agora, Juliana, o presidente Temer ele chegou a dizer que foi feito muito alarde em volta de um número insignificante de casos. Do meu ponto de vista, basta apenas um caso para você colocar em risco a vida das pessoas, né? Mas, enfim, eu não sou presidente da República. O que você tem a dizer sobre esse posicionamento do presidente? O que a gente tem feito aqui no município relacionado a isso, nós temos seguido os ritos que sempre fizemos, né?
alguma Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação do Estado suspenderam o uso da carne, que era de origem dos frigoríficos que estão sendo inspecionados e que estão dentro dessa celeuma toda. Desde sempre, a vigilância sanitária ela observa os açougues, observa a venda de carne, e a gente sempre entendeu que a rastreabilidade que essa carne oferece no Brasil, ela sempre foi idônea. Eu vou aqui corroborar com o seu Hamilton na questão política, né? A gente não viu, apesar dessas críticas todas, nenhum laudo condenatório do produto. A gente vê que eles possivelmente adulterem, possivelmente, sempre possivelmente, e nada comprobatório. Então, a questão do papelão, a questão do papelão sempre foi uma brincadeira, né? Que a gente comia papelão, o que vem dentro da salsicha, que estamos comendo. Eu acho que agora eles só estão tentando concretizar o que sempre foi uma grande brincadeira. Nós não temos feito laudo algum de carne, porque a gente não encontra nada no mercado que esteja impróprio para o consumo. Né? Na parte da saúde aqui no município de Santos, é isso que a gente observa. A gente chega no estabelecimento e faz toda a rastreabilidade. Eu consigo chegar num ponto de venda aqui em Santos e saber de que fazenda aquela carne veio. A gente consegue fazer todo esse rastreamento. Eu acho que isso é muito importante. Tem toda a questão da exportação, acho que tem toda a questão da perda econômica, mais um golpe, como você mesmo falou, mas acho que a população não tem que entrar em alarde, deixar de consumir o produto, enquanto a gente não tem um laudo de um laboratório fidedigno, de um laboratório que faça laudos verdadeiros e que nos diga, olha, carne de tal frigorífico não está apta para o consumo humano. Eu acho que aí a gente tem que se preocupar. Então, para a gente acalmar um pouco as pessoas, até as que estão nos assistindo, existem etapas em que a carne precisa passar. Como saber se a carne que eu estou comprando, ela é boa para o meu consumo? Então, nós, enquanto vigilância sanitária, e o próprio consumidor, porque a gente tem que sempre preconizar o direito do consumidor. Toda vez que nós vamos a um estabelecimento, um ponto de venda de carne, enquanto consumidor ou enquanto fiscal, a gente tem que pedir para verificar a procedência dessa carne. E o que a gente sempre observa é se ela tem o selo CIF, que é o selo de inspeção federal, ou o selo CISP, que é o selo de inspeção estadual. Tendo esses selos, a gente consegue entender que é uma carne com origem e que eu consigo rastrear. Né? Quando a gente faz isso num ponto de venda como um restaurante ou uma lanchonete, a gente vai ter um outro olhar. A gente quer ver nota fiscal, a gente quer ver quem foi o fornecedor, se é uma embalagem de carne fechada, né? Não precisa ser uma peça. Esta embalagem ela tem que ter uma rastreabilidade, eu tenho que saber de onde ela veio, se é importada, se não é, quem produziu, quem não produziu, se tem o selo CIF, data de validade, data de fabricação e como que essa carne está sendo manipulada, porque muitas vezes a carne é boa e quem manipula errado ou acondiciona essa carne errada. Né? Então, a carne ela tem toda uma cadeia até que ela chegue na nossa mesa, né? Até que ela chegue para a gente. Tá, ok. Então, no próximo bloco, a gente continua a falar sobre todo esse processo que envolveu o projeto Carne Fraca. Não saia, nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é carne fraca. E sobre isso a gente está conversando com o economista Hamilton Marques e com a coordenadora de Vigilância de Saúde, Juliana Cabral. Bom, a gente estava falando sobre as questões envolvendo política e a saúde da população. Quando a gente fala de adulteração de um combustível, por exemplo, é um prejuízo para o consumidor, mas não afeta diretamente a saúde dele. Agora, quando a gente fala de um alimento adulterado, é muito mais complicado. Perfeito, Roberta. Essa é a visão que o povo tem. Enquanto se adulterava produtos não comestíveis, existia apenas indignação. Agora se adultera produtos alimentícios. A comoção é natural. A saúde, a vida foi colocada em risco. Embora a colega diga que não existe laudo, existe pagamento de propina. Isso confirma que os possíveis laudos, os possíveis laudos que possam ter sido emitidos são questionáveis. Essas carnes contaminadas que foram comercializadas depois de pagamento de propina, certamente tiveram um selo do CIF. A empresa não pagaria propina para não vender, para não comercializar essa carne nos canais normais de comercialização. Então, isso põe em dúvida toda a estrutura de verificação, de comercialização
da carne no Brasil e no exterior. Isso é um fato assim, muito preocupante, porque a economia apresentava alguns sinais de melhora e agora nós temos essa queda violenta nas exportações e na atividade industrial aqui dentro do país. De uma forma geral aqui também, né? O desemprego aumentou ainda mais. O desemprego vai aumentar. Juliana, você estava falando no primeiro bloco em relação a alguns critérios que as pessoas podem avaliar para saber se a carne seria boa para consumo. E um desses pontos foi esse certificado que você falou, né? Data de validade, enfim, vários itens, dentre eles o certificado. Nessa bagunça toda que foi feita, esses certificados não podem ter sido alterados também, adulterados? Eu acredito que podem ser. Tudo pode ser adulterado, né? O ser humano ele tem essa facilidade incrível, né? De fazer alterações no que eles quiserem. O que a gente faz, eu tenho que falar aqui em nome da saúde e da vigilância sanitária, né? Então, o olhar que a gente tem quando a gente ainda continua inspecionando esses lugares de venda de carne, é continuar seguindo os critérios que a gente sempre adotou. E a gente sempre adotou o critério de que se chegou num lugar e a carne, com escândalos ou sem escândalos, ela tinha uma característica que não estava apta para o consumo, a gente faz a coleta dessa carne e manda para análise. Isto é uma atividade rotineira para a gente. Então, enquanto a gente estiver inspecionando e observar que aquela carne, né, porque a gente, no olhar, a gente consegue ver se essa carne está boa para o consumo. Ela não pode estar muito escurecida, vermelha demais também, a gente tem que ficar atento, porque nada brilha muito, né? Ela tem que ter aquela característica de carne avermelhada. A gente pede para que as pessoas não comprem, até porque isso é uma lei municipal e uma lei também estadual, a carne previamente moída ou previamente processada. Então, o consumidor ele tem que chegar no ponto de venda e pedir para que essa carne seja moída na hora. Ele tem que ver a peça de carne que vai ser moída. Esse é um ponto importante que você tocou, porque assim, nas grandes redes de supermercados, ela já está lá embalada. Sim, ela está embalada, as grandes redes tá de supermercado, elas são constantemente autuadas pela vigilância sanitária, mas a gente não consegue estar 24 horas por dia no mesmo estabelecimento. Né? E nesse momento a gente conta com as denúncias, a gente tem uma lei que é atual, que foi, essa lei, ela é de 68, mas ela foi atualizada agora com a questão da carne moída. Então, se a gente chegar no estabelecimento, seja um açougue ou uma grande rede de supermercado, a carne moída estiver lá, nós vamos inutilizar essa carne, ela é toda jogada fora, é um desperdício, porque a gente tem um país com milhões de pessoas passando fome, mas eu não consigo garantir a qualidade desse produto. Então, toda vez que a gente identifica a não garantia da qualidade, a gente tem esta ação. A gente inutiliza o produto, lavra um termo de inutilização para que o supermercado ou enfim, o estabelecimento fique com aquele termo para não dizer que agimos de má fé e lavramos uma multa. Agora, só para as pessoas entenderem, a carne moída, ela deve ser moída na hora? Na hora. Por quê? Porque você consegue ver que carne que está moendo. Se eu tenho uma carne que já passou a data de validade, a pessoa ela pode fazer uma mistura de carnes ou uma mistura de restos de gordura que sobrou. Então, a gente pede, porque isso é um direito do consumidor, é que a vida moderna, muitas vezes, nos dá tempo, né? Então, a gente quer passar na geladeira do supermercado e sair com tudo pronto e ir para casa. A gente não quer esperar que alguém moa a carne, mas é a maneira mais segura da gente consumir carne moída. Agora, a gente vê aqui na nossa região que as escolas municipais, por exemplo, eu sei que elas já retiraram a almôndega que era oferecida, né, por uma das empresas autuadas. Isso. Então, existe um cuidado, mesmo que ainda não tenha o laudo, de não oferecer esse alimento para as crianças. É o princípio da precaução, né? Eu acho que elas não estão erradas de terem retirado. Elas identificaram que dentro de todos os produtos cárneos que elas compram, existe um produto que ainda está em estudo, né? Está em análise. Então, elas utilizam o princípio da precaução e retiram esse produto, substituem por outro com a mesma qualidade nutricional. E como é que o senhor vê isso aqui na nossa região? O senhor acha que o consumo da carne, obviamente, deve cair ou não? Eu acho que o consumo de carne já deve ter caído, porque muitas pessoas que duvidam da qualidade deixaram de comer carne, aquelas pessoas que já tinham uma propensão de comer pouca carne já pararam de comprar carne. Mas o que a colega fala é verdade, a vigilância sanitária faz o trabalho, a prefeitura faz o trabalho, eu acho que as pessoas precisam também participar desse processo, fazer denúncias, né? Porque nós estamos percebendo que não existe
muita responsabilidade com o ser humano. Se vende produto estragado, se vende produto que o próprio governo diz que não pode ser comercializado, como cabeça de porco na linguiça, né? O governo agora diz que pode, que não tem problema, mas os empresários do telefone diziam que não podia. Então, se eles que têm interesse dizem que não pode pôr cabeça de porco na linguiça, e agora o governo diz que pode, então quem é que tem razão? Isso tudo cria uma instabilidade e tudo isso afeta o consumo. E afetando o consumo, a gente tem as empresas com menos caixa, com menos fluxo de caixa, menos faturamento, isso resulta em mais desemprego. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre o problema da carne na nossa região e no Brasil. Não sai daí, nós voltamos já já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é carne fraca. E sobre isso a gente conversa com o economista Hamilton Marques e com Juliana Cabral, coordenadora de Vigilância em Saúde. Bom, Juliana, uma pessoa que entra no supermercado, que vê que tem alguma irregularidade lá, como é que ela pode fazer a denúncia? Ela pode fazer a denúncia através dos canais da ouvidoria da Prefeitura, 0800 11 20 56, ou 0800 007 7732, ou mesmo pelo site da própria Prefeitura. Tem um ícone da ouvidoria, a denúncia é anônima, né? A pessoa precisa só deixar um CPF, um e-mail de retorno, e os fiscais, no momento da verificação da denúncia, em nenhum momento expõem o denunciante. Restaurantes é o mesmo procedimento? Mesmo procedimento. Qualquer atividade relacionada à saúde. Quais são as principais doenças que uma pessoa que ingerisse uma carne contaminada poderia desenvolver? A curto, médio e longo prazo? A doença que a gente fica, que a gente tem algumas doenças que chamamos de notificação compulsória, né? Que quando esse paciente ele chega num hospital ou passa por um médico, o médico é obrigado a notificar a Secretaria de Saúde, para que notifiquemos o Ministério da Saúde. A diarreia é uma das doenças que, na parte alimentar, é o que mais nos deixa assustado, porque quando a gente tem diarreia, a gente tem que fazer todo esse caminho para verificar. Mas existem outras tantas doenças pelo consumo de carne crua ou pela lavagem desse produto com água contaminada, por exemplo, as hepatites. Então, a gente tem uma gama de produtos. A gente tem que sempre lembrar que o problema é da origem desse alimento e principalmente a manipulação. Porque às vezes a gente tem um produto de excelente qualidade, a gente acaba contaminando e trazendo doença para os consumidores pela manipulação inadequada. Agora foi se falado muito nesses últimos dias sobre o ácido ascórbico e o ácido sórbico, e que eles fazem parte dessa manipulação toda. Agora, em grande quantidade, o que eles podem ocasionar? Eles nunca são utilizados em uma quantidade muito grande, eles são conservantes para todo e qualquer produto que consumimos a todo momento, né? Eles já são naturalmente utilizados pelas grandes empresas e pelas grandes fábricas, né? O que a gente acabou vendo na televisão por esses dias é que eles usam esse produto para mascarar a cor, mas não em quantidades muito grandes, o que também não vai causar prejuízo nenhum à pessoa se consumir. Quando eu mascaro a cor da carne, eu consigo mascarar o cheiro dela também? Não. Então eu posso ir pelo cheiro? Pode, mas para a carne cheirar ela precisa estar muito, muito, muito estragada. Ou seja, não vai ter maquiagem que resolva. Não, ela começa a ir mudando aquela coloração, mas para ela estar com aquele odor apodrecido, característico de carne estragada, ela precisa de muito tempo. Então você consegue mascarar a cor antes que ela tenha o odor. Hamilton, dá para recuperar a imagem do Brasil diante dessa operação da carne fraca ou já era? Eu acho que a recuperação vai demorar alguns anos em função de quais as medidas o governo vai tomar. Agora, eu gostaria de salientar que para os municípios, para a população, não existe, do ponto de vista econômico, uma grande perda. Porque o agronegócio já tem uma série de isenções fiscais. Não paga ICMS na exportação, não paga PIS, não paga COFINS, não paga sequer o INSS patronal. Essa série de benefícios que em muitos países não existe, porque o agronegócio esburaca as ruas de Santos, usa a infraestrutura do país e somente os grandes exportadores são beneficiados com isso. Vai haver desemprego, um desemprego localizado, né, que é ruim, que é péssimo, mas em termos de arrecadação tributária, o impacto é mínimo, porque esse pessoal paga imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Mas ICMS, desde 1996, eles foram
premiados, né? Eles não pagam mais ICMS, porque o lobby do agronegócio é muito forte. Então, hoje, as prefeituras, hoje a população de modo geral, financiam, né, o setor de agroexportação. Então, desse ponto de vista, o impacto não vai ser tão grande porque já não existe uma arrecadação forte, né? Agora, uma telespectadora, a Isabel, disse o seguinte, que a JBS veiculou uma propaganda institucional mostrando a fabricação da carne e tal, querendo enaltecer a carne. Só que nessa propaganda aparece uma foto com um rótulo da carne de 2013. Provavelmente uma imagem de banco de imagem que eles utilizaram. E isso acabou despencando ainda mais a exportação. Quer dizer, uma tragédia está chamando a outra. Se não se tem capacidade nem de se produzir uma propaganda para se defender, imagina-se como será o processo produtivo dessas carnes, né? E isso não contribui em nada para o Brasil. Agora, eu acho estranho que o governo saiu em disparada para acusar a Polícia Federal, sendo que a Polícia Federal cumpriu o seu papel de investigar e a imprensa de divulgar. Noticiar, exatamente. Se não fosse a imprensa, se não fosse a Polícia Federal, eu não sei se nós teríamos uma apuração dessas irregularidades, né? Como é que você vê isso, Juliana? Eu concordo com o senhor Hamilton. Acho que a Polícia Federal ela tem sido implacável para o país, né? Mexe com a economia, mexe com a vida das pessoas, mas alguém tem que ir lá e mexer nesse vespeiro e mostrar para a gente que as coisas não são tão simples e tão fáceis como elas têm que ser. Eu acho que uma hora esse fantasma, né, da carne, ele vai ser suprimido por qualquer outro escândalo que aconteça no país. E as pessoas, que o brasileiro ele tem essa facilidade, né, de esquecer uma Memória informação curta, né? e começar a se preocupar com o próximo motivo. Mas eu continuo achando que a gente ainda pode consumir a carne, observando toda a qualidade que a gente tem que observar para sempre. Com Você ou sem consegue escândalo. tranquilizar a nossa Eu população continuo aqui, pelo consumindo menos da carne. nossa região? Você sai daqui e vai para uma Da churrascaria. região não, posso garantir Santos. Tranquilamente você sairia Agora, daqui se você quiser. e ir para uma churrascaria. Porque a gente tem esse olhar de observar, a gente tem que ter o olhar de observar tudo que a gente compra, não só a carne. Né? A gente não pode ir num supermercado e aproveitar a promoção de um produto que vai vencer daqui 2 dias, porque ele pode vencer na casa da gente. O supermercado lucrou e a gente deixou o produto vencer em casa. Né? Então, acho que a gente tem que exercer o nosso direito, sim, de consumidor e observar tudo que a gente compra, desde o que a gente compra numa feira livre, que não vem embalado, né, e que está cheio de agrotóxico, até o que a gente compra embalado e consegue, de uma certa maneira, rastrear. Tá ok, então, Juliana, Hamilton, muito obrigada pela participação Obrigada de a vocês. você. Nosso desejo é que as pessoas tenham responsabilidade, né? Sim. Exatamente. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê. Até mais.